Bueno, ellos usan la frontera y saben utilizar las leyes cuando le convienen en un país o pasar al otro y saben cuáles son las leyes que le convienen en el otro. Y hablamos de la frontera con Amazonas. Las fronteras, la frontera con Brasil, la frontera con Venezuela, son fácil de pasar de um lado a outro. Esse que você acaba de ouvir é o comandante do Exército colombiano, General Nicásio Martínez Espinel. Ele afirma que integrantes do mais ativo grupo guerrilheiro da Colômbia, o Exército de Libertação Nacional, ELN, têm presenças esporádicas em território brasileiro. A resistência armada para transformar esta realidade é uma alternativa válida. Uma reportagem publicada pelo Globo nesta segunda-feira detalha como o exército da Colômbia vê a relação do grupo terrorista de extrema esquerda com o narcotráfico, na fronteira e dentro do Brasil. O objetivo é garantir a rota do tráfico via Manaus. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e no Ao Ponto de hoje o repórter Vinícius Sassini detalha como foi essa apuração e fala sobre o silêncio das autoridades brasileiras em relação à possível presença de narcoterroristas em solo nacional. A editora de Mundo, Cláudia Antunes, também participa da conversa. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Vinícius Sassini, para a gente começar a conversa, o que significa o Exército de Libertação Nacional e como que ele se relaciona com o narcotráfico na Colômbia e também no Brasil? Maltic, o ELN, né, o Exército de Libertação Nacional, ele é hoje o grupo de guerrilha armada da extrema esquerda mais atuante, é o maior grupo em atuação na América Latina. E aí uma trincheira de combate à medida do compromisso, a disponibilidade. Depois que as FARC, que é o grupo mais conhecido, assinaram um acordo de paz com o governo da Colômbia, as FARC, o maior grupo guerrilheiro da Colômbia, decretaram um cessar-fogo. O ELN ganhou protagonismo porque ele ficou fora desse acordo e ganhou espaço porque ele foi ocupando alguns vácuos deixados pelas FARC. Então, é um grupo com uma atuação expressiva e que, por razões de sobrevivência, é um grupo muito vinculado à exploração do narcotráfico e à exploração do ouro ilegal. Esse grupo sempre pareceu ali ter uma atuação distante do Brasil, distante da nossa realidade, mas a gente fez uma primeira reportagem contando que parte desse grupo, alguns guerrilheiros, estão explorando o ouro ilegal num estado da Venezuela chamado Bolívar e numa região que está a 250 quilômetros da fronteira com o Brasil, a 250 quilômetros de Pacaraima, que é a cidade de Roraima que está na fronteira aí com a Venezuela. Isso lá em setembro, né, Vinícius? Essa matéria você publicou em setembro. Isso, nós publicamos, se eu não me engano, no primeiro dia de setembro, foi nos primeiros dias de setembro. A gente esteve na fronteira, foi uma matéria que a gente fez uma apuração muito cuidadosa, porque essa é outra questão, Carol, assim, esse assunto, ele é recheado de posições inflamadas e de muito pouca informação. Então, muitas vezes, aquilo que é embalado como informação não é informação, é uma posição política, ou é um estudo enviesado, ou é alguém de algum grupo político da Colômbia ou da Venezuela tentando fazer prevalecer uma versão. Pergunto. ¿Qué se sabe de la relación Oro-Maduro y ELN? Então é um assunto muito difícil de apurar. A gente esteve na fronteira e com base em 12 fontes distintas, a gente escreveu a reportagem contando que guerrilheiros do ELN estão a 250 quilômetros da fronteira nessa região de Las Claritas. El Callao é outra cidade venezuelana. Eles estão nesse lugar explorando ouro legal e esse ouro está entrando em Roraima. Então a gente fez essa matéria contando esses detalhes. Depois dessa matéria, a gente conseguiu outros avanços, né? Quais são as evidências que a gente tem agora da ligação da ELN com narcotraficantes aqui do Brasil? Até agosto de 2019, agosto desse ano, a Polícia Federal não trabalhava com nenhuma informação que associasse o narcotráfico conduzido pelas facções criminosas aqui no Brasil
e o narcotráfico conduzido pelos grupos de guerrilha na Colômbia, especialmente o ELN. E a Polícia Federal tem um trabalho de inteligência muito forte, eles têm um departamento de combate ao narcotráfico, cuidando exclusivamente disso. Então as fontes desse departamento, as fontes com quem eu conversei, sempre disseram, pelo menos até aquele contexto, até o fim de agosto, diziam que não havia qualquer tipo de conexão. Quando que essa conexão aparece? Essa conexão aparece pelas palavras, pelas declarações, pelas informações que o comandante do Exército da Colômbia, o general Nicasio Martínez Espinel, esse general esteve no Brasil, ele esteve no Brasil no dia 8 de outubro, e eu estive com esse general. A partir de conversas com funcionários da Embaixada da Colômbia no Brasil, eu consegui chegar até o general, e o general me repassou informações sobre isso, repassou essas informações escritas num papel, contando dessa conexão com a maior facção criminosa do Rio, essa conexão do ELN com essa facção criminosa do Rio, para atuação em Manaus, para fazer a droga, a cocaína chegar em Manaus, e passou essa informação, e eu disse a ele, falei, olha, o que o senhor está me contando é muito grave, eu preciso gravar uma entrevista com o senhor sobre isso que o senhor escreveu no papel e que o senhor está me entregando. Então nós gravamos uma entrevista em que ele reiterou as informações e confirmou as informações que o Exército da Colômbia diz ter sobre conexão entre o ELN e uma facção criminosa brasileira. El centro de gravedad de los grupos armados ilegales en Colombia es el narcotráfico. El narcotráfico lo une con otros grupos criminales, como el Comando Vermelho, como algunos narcotraficantes mexicanos. Y hay personas que a cambio de armas, a cambio de plata, llevan o traen coca, clorhidrato de cocaína. Eso ya se pasa, eso no es una prospección de que va a pasar, eso ya se pasa, esta aliança, não? Sim, senhor. Como as autoridades brasileiras lidam com esse assunto? Quando o general da Colômbia, o comandante do Exército da Colômbia, esteve no Brasil, ele veio para diversos encontros com autoridades brasileiras, e o principal encontro dele foi com o comandante do Exército brasileiro, o general Edson Leal Pujol. Eles estiveram juntos no Exército, foi recebido em eventos para entrega de ordens militares, mas nem o comandante do Exército colombiano, nem o comando do Exército brasileiro confirmam se este assunto foi tratado e em que nível este assunto foi tratado, qual a devida importância que o governo brasileiro teria dado a essas informações. Eu insisti bastante na conversa gravada com o general da Colômbia, com o comandante colombiano, sobre eventual repasse desses dados, dessas informações para o Exército brasileiro. E estuvimos falando várias coisas importantes de la frontera de Colômbia com Brasil e alguns temas de nossos exércitos. Okay. ¿Esto incluso? Pues muchas cosas, hablábamos de inteligencia con su Estado Mayor, hablamos muchas cosas. Sí. Correcto. Muchas gracias. De toda maneira, esse é um assunto que o governo brasileiro acompanha, só que é preciso ter bastante cuidado. Como eu disse um pouco mais no começo da nossa conversa, tem bastante posição enviesada, politizada e muito pouco informação. Então é preciso ter bastante cuidado com todas as informações que surgem ou que são apuradas em relação a esse assunto. Porque existe um contexto de vizinhança que pode explicar um pouco essas posições. Colômbia e Venezuela estão numa situação de bastante animosidade, fala-se muitas vezes na possibilidade de confronto bélico entre esses dois países, e o governo Bolsonaro, que é um governo de direita, está muito próximo do governo da Colômbia, do governo do presidente Ivan Duque, que também é um presidente de direita. E esses dois presidentes, obviamente, fazem uma oposição ferrenha e não reconhecem a legitimidade da presidência do Nicolás Maduro. E quero expressar que Colômbia reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela
Então, esse é o contexto de vizinhança entre esses países, e essa questão da atuação do grupo de guerrilha, ela se dá dentro desse contexto. Então, é preciso ter bastante cuidado sobre isso, e um outro aspecto muito interessante é que as Forças Armadas da Colômbia estão na Berlinda por conta de um episódio que aconteceu, que foi bastante rumoroso, que gerou inclusive a demissão do chefe do setor de inteligência das Forças Armadas colombianas. O que aconteceu? O presidente da Colômbia entregou para a ONU um relatório sobre a presença do ELN em território venezuelano. Nesse relatório, o setor de inteligência colocou várias fotos de guerrilheiros e identificou essas fotos como sendo de guerrilheiros estando em território venezuelano. A imprensa local comprovou que essas fotos não são de guerrilheiros na Venezuela, mas sim na Colômbia. Isso foi uma clara ocorrência de fraude, gerou uma crise, porque foi um documento entregue pelo presidente para a ONU e o chefe do setor de inteligência foi demitido. Então, tem mais esse detalhe. As Forças Armadas colombianas estão na Berlinda por conta desse episódio. A tese do Ivan Duque, que ele tentava comprovar com essas imagens, é que de alguma forma esses guerrilheiros estavam sendo treinados ou doutrinados na Venezuela, né? Que há guerrilheiros do ELN na Venezuela, isso é um fato incontestável, inclusive nessa região de exploração de ouro, nessa exploração ilegal de ouro nesse estado de Bolívar, que é um estado que faz fronteira com Roraima. Isso é incontestável. Agora, você não pode colocar fotos adulteradas num relatório oficial entregue para a ONU. Então isso gerou uma falta de credibilidade no tipo de informação que a Colômbia vem produzindo em relação à atuação do ELN na Venezuela. E isso gerou uma crise danada por lá. E qual seria o suporte que esse grupo guerrilheiro dá ao narcotráfico nessa rota fundamental do tráfico, né, que vem Bolívia, Peru e Colômbia, em direção ao Rio Solimões, para chegar em Manaus e depois distribuir ao Brasil? O que o exército colombiano diz? Diz que o ELN tem parceria com a maior facção criminosa do estado do Rio para o tráfico de drogas, para o tráfico de cocaína, e que é essa parceria que permite que essa droga entre em Manaus e de Manaus siga para outros lugares. Outra acusação feita pelo exército da Colômbia é que integrantes da facção criminosa brasileira pagam em barras de ouro pela droga fornecida pelos guerrilheiros do ELN. Hay una minería que es la minería criminal. Y la minería criminal también lo hacen con grupos ilegales, en algunos casos. Ellos cobran por ingresar maquinaria amarilla, un 10, un 15, un 20%. E que um subgrupo do ELN estaria se preparando para montar uma base muito próximo da região de fronteira. Então, são várias informações, bem além do que a gente já tinha escrito, bem além do que as próprias autoridades brasileiras vinham tratando. Então, são informações graves. Outra informação que o exército da Colômbia nos repassou e que eles dizem, que eles apontam como fato, como verdade, é que um outro grupo, não necessariamente um grupo guerrilheiro, mas um grupo que faz narcotráfico, que atua com narcotráfico, um grupo chamado Los Caqueteños, um grupo colombiano, tem parceria com uma segunda facção criminosa, uma facção criminosa que nasceu na região norte do país. Então, uma facção colombiana tem parceria com uma facção nascida na região norte e eles vêm atuando de maneira conjunta para traficar drogas pelo Rio Solimões. A Polícia Federal prendeu a irmã e 5 filhos do traficante Fernandinho Beiramar, de dentro de um presídio de segurança máxima. É bom deixar bem claro e bem reforçado isso em Rondônia, gente. Beiramar comandava uma quadrilha e organizava ações criminosas. O Sassini, a gente vê que a ELN realmente entrou aí no vácuo deixado pelas Farc, porque essa ligação da facção do Rio com o tráfico de drogas na Colômbia não é nova, né? Em 2001, a gente lembra que o traficante Fernandinho Beiramar foi preso na Colômbia e já tinha essa relação na época com as Farc para trazer a droga colombiana para cá, né? Exatamente. E uma coisa que isso sim o general fala com tranquilidade é que ele diz que veio ao Brasil para buscar reforçar
políticas de atuação conjunta na região de fronteira. Então o exército colombiano quer atuar junto com o exército brasileiro na região de fronteira, é uma região de fronteira super extensa e muito suscetível a esse tráfico de drogas. Então, eles querem atuar em conjunto para tentar reprimir esse fluxo de drogas que chega ao Brasil ali por Manaus, principalmente. Você, quando começou a sua viagem para Roraima, para ver a questão dos refugiados, do garimpo ilegal, foi a partir daí que você conseguiu chegar até esse ponto? Basicamente, a gente foi a Roraima em agosto para fazer matérias sobre o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, sobre os refugiados venezuelanos e sobre a atuação do ELN bem próximo da fronteira com o Brasil. Então, é um trabalho de ouvir a maior quantidade possível de pessoas, de estar nos lugares. A gente esteve em Pacaraima, a gente constatou que esse ouro entra no Brasil, que a cidade é movimentada pelo ouro venezuelano, a cidade de Pacaraima. Muitas vezes a entrega de comida, o fornecimento de comida por empresas exportadoras brasileiras na Venezuela é paga com o ouro extraído dessa região e um ouro extraído de forma ilegal. Então a gente vai juntando as peças, né, Maltic? Vai conversando, vai sentindo o que está acontecendo ali na região de fronteira. Você aciona as fontes que você tem na Polícia Federal, as fontes que você tem no Ministério Público Federal. Você conversa com vários militares do Exército Brasileiro para tentar entender direitinho o que está acontecendo e não entregar uma informação que seja apenas fruto de posições enviesadas, de posições políticas. Isso não nos interessa. O que nos interessa é entregar uma informação que seja verdadeira ou que esteja muito próxima do que de fato está acontecendo. Vinícius Sassini, muito obrigada pela participação. Até mais. Beleza, gente. Um grande abraço aí para vocês. Um abraço, obrigado. La guerra entre las FARC y el gobierno colombiano ha dejado más de 7 millones de víctimas en más de 5 décadas de conflicto. 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia... Cláudia Antunes, o que a ELN representa hoje na Colômbia? Ela entrou no vácuo deixado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia? Sim, na verdade o Exército de Libertação Nacional, que é o nome desse grupo guerrilheiro, ele já existia antes, né? Ele nasceu depois das FARC, né? Que nasceram ali no final dos anos 50, início dos anos 60. Eles iniciaram um processo de paz com o governo, mas esse processo foi interrompido. Então, depois que em 2016 as FARC, que eram o grupo guerrilheiro mais poderoso da Colômbia, com cerca de 10 mil combatentes no final, fizeram um acordo de paz com o governo e entregaram as armas, né? Foi um acordo referendado internacionalmente pela própria ONU e tal. O Exército de Libertação Nacional, o ELN, restou como último grupo guerrilheiro que supostamente, enfim, que se apresenta como uma guerrilha ideológica de esquerda e tal. Mas, como já acontecia anteriormente com as FARC, e mais ainda agora, essa atividade supostamente ideológica também ela se confunde bastante com esse banditismo, né? Em várias áreas da Colômbia, o vazio deixado pelas FARC, são lugares geralmente remotos, na Amazônia, onde o Estado é pouco presente, foi ocupado por grupos criminosos. Ao menos 13 pessoas morreram em um confronto entre membros do Exército de Libertação Nacional e dissidentes das FARC. O confronto ocorreu em uma remota localidade do sudeste da Colômbia. Não existem mais aqueles grandes cartéis que dominam o narcotráfico, como existia no passado, o cartel de Medellín e tal, mas existem vários grupos menores que dominam essas regiões, né, militarmente, as regiões de produção principalmente de cocaína, né? E existem também grupos paramilitares de direita ainda. Então existe uma questão da violência armada na Colômbia que ela ainda é muito presente em certas regiões do país. Não é mais como acontecia nos anos 70, 80, que chegava a afetar a vida das grandes cidades, mas ela é muito presente nos lugares mais remotos do país. E é um pouco difícil saber, porque, obviamente, esses grupos às vezes estão todos nessa área, assim, a fronteira entre o que seria, vamos dizer assim,
uma atividade, uma luta armada com motivação política, e o que é banditismo puro. Muitos combatentes, eles saem de um grupo e vão para o outro e tal, então tem esse elemento muito forte, que é um pouco ditado pela questão do poder do tráfico de drogas, do mercado de drogas, que é uma coisa muito grande, e apesar de toda essa guerra internacional contra o tráfico, não diminui de verdade. Ele adquire novas formas, se adapta à destruição de algum cartel, outro ali. Basta ver, não só no México, não só na Colômbia, como a situação do México, por exemplo, né? Que já chegou a empregar o exército para combater os cartéis do narcotráfico e continua imerso na violência ligada ao tráfico de droga. Cláudia Antunes, editora de Mundo, muito obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.